Agora sim, agora sim. Boa tarde, Momento Inclusão está no ar. E assim, estamos muito felizes, o estúdio aqui está cheio, estamos bastante convidados hoje. Meu nome é Márcia Bueno, vou fazer minha descrição de imagem. Estou com um tênis branco com detalhe verde, marrom, uma saia preta, uma blusa preta e um blazer verde. Sou loira, tenho 52 anos e uso óculos vermelho. Meus convidados daqui a pouquinho vão fazer sua descrição de imagem também. E eu peço que vocês, por favor, compartilhem o programa de hoje, porque nós vamos falar de um tema extremamente importante. Eu acho que até depois aí da pandemia, isso vem muito à tona aí, e nós estamos com 2 especialistas, 3, né? Só de áreas diferentes, mas da área da saúde. Nós estamos hoje com a doutora Bruna, que ela é dentista, está aqui comigo, vai dividir aqui o programa comigo, é isso, Bruna? Opa, tá ligadinho? Isso. Quer falar no meu? Vamos fazer a descrição sua? Boa tarde, me chamo Bruna, tenho 38 anos, sou cirurgiã dentista. Eu estou com um sapato bege, uma calça preta e uma blusa ferrugem com os glitteres. Seja muito bem-vinda e vamos lá, né, Má? Vamos, aqui, ó. Testa aí, vamos que vamos. Essa é a Bruna Gutierrez. Ela é uma mãezona, assim, me ajuda demais no grupo de mães e familiares de pessoas com deficiência da nossa cidade de Barueri. Está conosco sempre que ela consegue na agenda dela, está aqui no Momento Inclusão, porque vem para somar, e incluir também, venha você também aqui participar do programa ao vivo conosco, trazer aqui as suas dúvidas. Hoje o nosso tema é transtorno do neurodesenvolvimento. Eu tenho assim, a honra de ter conhecido 2 médicos da região aqui, 2 doutores, e assim ter dado o prazer de ser assim, quase sócia aqui do Momento Inclusão com a gente. O doutor Léo está rindo. Eu vou pedir que abrem aqui, produção, a imagem aí do estúdio. Tá os 2 aqui. Muito, muito feliz de receber aqui comigo o doutor Felipe Freitas. Seja muito bem-vindo, doutor Felipe. Muito obrigado pelo convite. Felipe, gente, ele é neuropediatra, especialista, né, Felipe, em neurologia. Exato. E nosso tema hoje é transtornos do neurodesenvolvimento. Então, nós vamos bombardear aqui o Felipe de perguntas. E você que está em casa assistindo agora, conhece uma família, alguém que tem alguma dúvida sobre o neurodesenvolvimento, compartilhe esse link e mande pelo chat aqui, ó. Entra no chat, já coloca seu nome, porque aí aparece para a gente que você está participando. Manda suas perguntas, suas dúvidas. Muita gente não consegue, né, doutor Felipe, sanar as dúvidas numa consulta, às vezes, né? São muitas dúvidas. Muitas, né? E aí, hoje é o dia, o Momento Inclusão de quinta-feira. E tá aqui meu amigo, doutor Léo. Doutor Léo já esteve aqui conosco, né, doutor Léo? Terceira vez hoje. Terceira. Quase sócio do programa. Não, é sócio do programa. E eu fico feliz porque é muito importante a gente ter pessoas da área da ciência, da área da saúde, quando a gente fala em pessoas com deficiência, porque nós estamos sempre ligados à área de vocês, né? E o doutor Léo, ele é clínico geral, né? Então, assim, é importantíssimo, porque quando a gente vai a algum posto, ou quando a gente vai procurar um médico, às vezes, a primeira vez, a gente vai num clínico geral. E o doutor Léo já passou por aqui falando sobre isso, e falando sobre a cannabis também medicinal, né? Explicando detalhadamente cada componente. Então, assim, foi um momento de inclusão muito rico. E o doutor Léo é parceiro aqui do doutor Felipe, né? E eles estão aqui para somar. E a Bruna também aqui como mãe também, né, Bruna? De uma criança dentro do transtorno do espectro do autismo. Ela também tem as dúvidas, e aqui no bastidor a gente estava aqui só, né? Trocando ideias sobre isso. Então, nós vamos falar desse tema. Tudo isso para dizer para você, compartilhe informação, compartilhe o Momento Inclusão. Gostaria de começar com o Dr. Felipe fazendo sua descrição de imagem, o Dr. Léo, e a gente vai dar início agora à nossa entrevista, né, doutor? Olá, boa tarde. Meu nome é Felipe. Eu sou um moreno, estou usando uns sapatos pretos, calça azul e uma camisa branca. Boa tarde, eu sou o Dr. Leonardo. Eu estou usando um tênis cinza, uma calça jeans, uma blusa azul listrada e um óculos preto.
Isso aí, ó. E a gente já está aqui com uma turminha aqui, ó. Maria Tereza dando boa tarde, Mônica Garoni, boa tarde. Bruna também está aqui conosco. Gente, vão mandando suas perguntas. A gente vai começar aqui. Vamos falar um pouquinho, então, doutor Felipe, a questão do neurodesenvolvimento, a especialidade sua, o que é, né, ser um especialista em neurologia, em neurologia pediátrica, né, e o quanto é importante as mães, as famílias entenderem e observarem o comportamento do seu filho desde o seu nascimento, aliás, dentro da barriga. Fala um pouco para a gente. Assim, a neurologia, a neuropediatria, ela é uma cadeira obrigatória dentro da neurologia clínica. Só que, assim, com o avanço da ciência e a percepção e a expertise que a gente viu no desenvolvimento, principalmente das nossas crianças, viu-se necessário um estudo um pouco mais aprofundado para a gente poder entender o que acontece nessa circuitaria, né, no cérebro de uma criança. Foi onde se viu a necessidade cada vez mais de estudos mais aprofundados e voltados à neurologia pediátrica. Entendo. E eu já vou fazer aquelas perguntas bem de curiosidade de quem não foi para a área da saúde, né? O neurodesenvolvimento, ele começa em que fase do embrião? Olha, o neurodesenvolvimento começa muito ainda na questão gestacional, em uma fase específica, que é a fase da produção da notocorda. Eu sei que é um pouco complexo, mas vamos lá. Ele começa a se desenvolver já na gestação. No início da gestação, nas primeiras semanas, existe a diferenciação da formação do cérebro da criança. Então, extremamente importante. Muito importante. Por isso, quando nós estamos grávidas, né? As pessoas falam assim, eu brinco, porque fala assim, não, você pode tomar aquilo que faz bem para a criança, né? Sim. Não, pode tomar um pouquinho de, por exemplo, bebida alcoólica, o cigarro, né? Tudo isso influencia? Tudo isso influencia. Principalmente nas primeiras semanas gestacionais, é extremamente importante um cuidado e um acompanhamento. Porque qualquer substância pode, e a falta de algumas substâncias também, existe uma muito importante que é o ácido fólico, por isso que geralmente as gestantes têm suplementação de ácido fólico, porque ele é importantíssimo nessa formação da notocorda que a gente tinha. Existe até uma curiosidade, você falou sobre o ácido fólico, eu lembrei. Uhum. Eu ouvi e depois eu li também algumas coisas falando que sobre o autismo, que tem alguma relação com o excesso do ácido fólico. Exato. Isso é verdade? O que você me fala sobre isso? É verdade. Hoje a gente tem um grande problema porque a venda desses medicamentos, eles às vezes estão liberados. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso sistema, tanto na formação quanto na manutenção do sistema, ele precisa de doses muito específicas necessárias diárias. E os nossos medicamentos, eles suplementam muito essa dosagem específica. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado na utilização indiscriminada de alguns medicamentos, principalmente na gestação. Inclusive, isso era o que estávamos falando um pouco antes de começar o programa, que é a diferença entre o remédio e o veneno, né? O medicamento e o veneno, que é dose, é o excesso. A dose correta faz bem durante a gestação para a mulher. O excesso e a falta prejudicam todo o desenvolvimento de uma criança. Doutores, esse ácido fólico, ele é necessário na gestação? E extremamente necessário para a produção e o desenvolvimento do sistema nervoso do embrião, é extremamente necessário. 5 miligramas na gestante, porque ela precisa suplementar mais. Nós temos alguns medicamentos, algumas dosagens de alguns medicamentos, mas o excesso dele também podem causar outros fatores, inclusive de outras vitaminas. E o ácido se toma na gestação inteira? Se toma na gestação toda, principalmente nas primeiras semanas, mas a gente suplementa durante toda a gestação. Depois de uma determinada semana, a gente diminui a dosagem. Inclusive, assim, as vitaminas do complexo B também, por exemplo, excesso de vitamina B6, que é a piridoxina, pode dar, depois do nascimento da criança, algumas alterações neurológicas importantes, inclusive crises convulsivas.
Isso, quando a criança nasce, a gente até estava conversando isso, é muito legal que o bastidor, porque a gente já começa aqui, né? A gente já faz um script, uma linha de base, mas a gente foge dela o tempo todo. Quais são os primeiros fatores, doutor Felipe? Porque a gente treina, a gente analisar o comportamento, né? A gente treina, a gente bate o olho e fala, né? E a gente sabe que, graças a Deus, os pediatras agora, a gente está falando aí de uns 10, 15 anos para cá, estão se envolvendo mais nessa questão, né, da observação do comportamento do bebê. Acho que com um olhar muito mais clínico, até pela quantidade, né, daí dos números, né? E da importância do diagnóstico precoce, eu diria não só do transtorno do espectro do autismo, mas outros transtornos também. Então, quando que a mãe precisa começar a entender que aquele comportamento não está de acordo com o desenvolvimento da criança? É importante a gente ter uma comunicação e uma convivência muito singular e muito próxima com os pediatras. Porque, assim, existem marcos do desenvolvimento da criança. Adoro esse nome, marcos. Que isso vem mudando muito, né? Exato, vem evoluindo muito. Porque antigamente, e esses marcos, a gente tem, assim, algumas datas específicas, mas não necessariamente essas datas são patognomônicas e precisas. Perfeito. Então, a gente precisa entender e conversar. Quando que ele deu o primeiro sorrisinho, quando que ele segurou a minha mão, quando que ele fixou o olhar para a mãe, e geralmente é a mãe. Até uma determinada época ele não reconhece muito o pai, mas a mãe ele reconhece pelo cheiro. Então, assim, é extremamente importante observar conversar com o pediatra para ele orientar cada mãe, assim, ó, agora ele tem que fazer isso, agora ele precisa fazer isso. E na carteira de vacina, do nascimento, está lá esse documento. Eu falo isso, não sei você, Bruna. Eu tive o Enzo também. A gente recebe na maternidade o teste do pezinho, a carteira, a identificação com todos os marcos, todos os testes, teste da orelhinha, tudo bonitinho. Mas ninguém fala assim, sério, assim, olha, preste atenção nos marcos do desenvolvimento. Isso vai ser importantíssimo, porque eu imagino uma mãe de primeira viagem, como eu, né? Não sei você, Bruna, você tem 2, né? Eu tenho só o Enzo. Né? O primeiro filho, por mais que ele não olhasse muito, a gente não tem como comparar. E se eu tivesse atenta, eu falo assim, mas você deveria... E o Enzo foi diagnosticado com 2 anos e meio, que... Para 19 anos atrás, ele está com 19, 17 anos atrás, já foi uma boa observação, uma boa intervenção. Né? Hoje a gente já fala de 1 ano e meio, a gente já consegue, né, ter protocolos, certo, já, né? Já existem alguns protocolos para isso. Mas eu falo, gente, se eles falassem com mais ênfase, preste atenção nisso, né? Porque a gente vai ao pediatra, quando a criança nasce, uma semana depois se leva, né? A cada 3 meses, mas é sempre, o peso tá ok, circunferência da cabeça, né? O comprimento, se está segurando firme na mão, pegando com firmeza, tudo isso eu lembro, mas depois disso, né, o engatinhar, o olhar no olho, o tentar imitar, né, acho que a gente precisava, doutor Felipe, ter mais ênfase nessa questão. Exato. Mas você sabe que isso tem muito a ver também com a falta da contratação de profissionais na área da saúde. Infelizmente, hoje se contrata o mínimo, né? Então você pega, por exemplo, o pediatra que atende o teu filho, que faz a circunferência da cabeça, que faz tudo isso, quantas crianças ele tem para atender num dia? O nosso tempo na área pública é extremamente limitado. Eu trabalho tanto em pronto-socorro quanto na minha clínica, e no pronto-socorro, quando você está em porta, demanda, o atendimento, né? Não pode passar de 10 minutos. Demanda Se passar de 10 minutos, sobrecarrega, fica a gente esperando. Na minha clínica, eu chego a fazer 1h30 de consulta. Então, assim, a gente precisa de tempo para trabalhar, e para isso a gente precisa Por de isso mais que eu falo, quando a gente fala do Momento Inclusão, o Momento Inclusão nasceu
há 3 anos atrás, o tempo que nós estamos aqui na TV Barueri. Mas ele acontecia lá na minha casa, na sala da minha casa, eu, a Dani, que deve estar assistindo a gente, beijo, Dani. O marido da Dani editava. Por quê? Para levar informação. Então a gente fala, olha, eu conheço uma dentista ali, um médico ali, o outro ali. E na cara de pau, você gostaria de me dar uma entrevista, não sei o quê? E a gente fazia por quê? Porque é importante, esse programa aqui está sendo muito importante para uma mãe que, nesse momento, está grávida. Exato. Ela vai ter muito mais informação do que eu tive, do que você teve. Né? Então, eu acho importante, quando a gente fala de levar informação através do momento de inclusão, é isso. E essa questão dos marcos do desenvolvimento está na carteira de vacina, está no documento que você recebe do seu filho, que é um certificado, né, quando sai da maternidade, e a gente quase nunca vê. Se você procurar nas coisinhas do seu filho, é capaz de você achar ali isso, né? E hoje você leia isso com muita atenção. Exato. É que a gente é do ser humano, né? Eu antes de saber do espectro dos meus filhos, eu não sabia nem que era o autismo, né? A gente só vai ler as coisas quando a gente está mesmo na crise, né? E essa questão do marco desenvolvimento, a gente já não tem orientação nos hospitais, quando a gente sai da maternidade. E depois a gente fica muito vulnerável às coisas da corrida do dia a dia, e a gente acaba, de vez de ler o marco do desenvolvimento, a gente acaba comparando muito uma criança com a outra. E assim, só que independente do marco do desenvolvimento, a gente sabe que cada criança tem uma habilidade diferente. Então é importante a gente acompanhar não somente o marco do desenvolvimento, mas toda a rotina do seu filho e o jeito do seu filho. Então a gente vê muito, meu filho acho que é autista porque meu filho é igual ao seu, não é bem assim, né? Então é importante. Mesmo porque não temos um autista igual ao outro, uma pessoa eu tenho 2 e um é totalmente diferente do outro. Doutor, tem uma pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é uma ouvinte, né, que tá... É Oranda, beijo, Oranda, Oranda. isso mesmo. Ela ficou um pouco preocupada, que ela falou que não sabia essa questão do ácido fólico e eu não tomei devido ao intestino preso. E meu filho hoje tem crises convulsivas. Essa relação do ácido fosfólico tem alguma relação com o intestino preso? Realmente ele não é prescrito para essas mães que têm esse problema do intestino ou não é relativo? Não, sempre vai haver a suplementação do ácido fólico. Ou seja, mesmo se a mãe tiver constipação, ela deveria ter tomado. Isso, e a gente aí tem que fazer uma avaliação multidisciplinar junto com o pessoal também da nutrição para a gente tentar melhorar essa motilidade desse intestino de uma outra forma. Aumento da ingesta hídrica, alimentos mais fibrosos, às vezes algum medicamento que ajude a favorecer essa motilidade intestinal. Então, assim, sempre é feita a suplementação, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Tem que ser feita suplementação de ácido fólico e ferro. É um protocolo, mas é importante também combinar. Principalmente, ferro também causa muita constipação. Então, assim, a gente precisa fazer a suplementação e, ao mesmo tempo, auxiliar essa gestante na modificação de algumas condutas que são importantes, principalmente alimentar. Agora, Euranda, eu conheço a Euranda. Beijo, viu, boneca? Compartilha aí com as mães aí. Fala, olha, estamos com 3 doutores aqui, olha. Doutora Bruna, na área, né, da dentição, né? O nosso neuro e o nosso clínico geral. Então, o programa hoje está excelente. Vão compartilhando e mandando pergunta. Euranda, quero dizer assim para você, não se culpe. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve sempre colocar isso, né, para todas as mães. Não se culpe por nada. Ai, meu Deus, eu tinha intestino preso, não tomei e o meu filho agora tem convulsão. Não é assim, né, doutor? Não é, e existem diversos outros fatores que podem desencadear a crise convulsiva, mas assim, e lembrando, provavelmente a não ingesta do ácido fólico não é o problema da crise convulsiva, porque o nosso organismo, lá no fígado, ele guarda uma quantidade importante de ácido fólico. A suplementação também é importante, mas provavelmente em todo o período gestacional, o seu organismo aportou a quantidade necessária de ácido fólico. É que a gente faz uma suplementação. Tipo, só para precaução. Para precaução, exato. Então, Euranda, coração, tranquilo, entendeu? Porque nossa missão é grande, a sua também. Então, vamos seguir de forma leve, né, doutor Léo? Não dá para se culpar por esse fator. Né?
Que nem o Felipe falou, nós temos infinitos fatores. E a ciência está aí falando de vários fatores, né? Nós sabemos da questão biológica, né? Da questão de hereditariedade, né? De genética, da questão social, da questão ambiental, então, tudo isso influencia. Não é um fatorzinho só, não, são vários, né? Então, agora vamos, nosso tema é transtorno do neurodesenvolvimento. Tem uma pergunta aqui que é importante a gente sanar, doutor. Doutores, olha que bonito o programa Momento Inclusão, tá chique. Qual a diferença entre transtorno mental e transtorno do neurodesenvolvimento? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Assim, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele está incluso no transtorno mental. O transtorno mental, em específico, ele é uma combinação de pensamentos, atitudes e convivências. E os transtornos mentais, eles foram classificados e exemplificados. Por exemplo, a depressão é um transtorno mental, a esquizofrenia é um transtorno mental, a bipolaridade é um transtorno mental. O próprio bruxismo, né? O próprio bruxismo é um transtorno mental. Explica, doutor, o que é bruxismo. Isso. Um pouquinho, porque bruxismo, é um nome que as pessoas, né? Alguma coisa está acontecendo. Fala um bruxismo, ele é um ato involuntário do ranger do dente e apertamento, né? Então, normalmente, são pacientes que estão susceptíveis. São pacientes que têm problemas psiquiátricos, não porque é louco, não, nada disso, é porque é mente, de fato. Normalmente pacientes que têm muita ansiedade, depressão, então ele vai dormir ou ele está em alguma atividade e a mente não para de processar aquela situação. Então ele descarrega nos dentes, exatamente. Faz uma pressão. Sim, quebrar, exato. Né, doutora? Sim, é muito comum, né? O desgaste dos dentes, a TM. Então, vai trazendo a dor de cabeça frequente. Eu tenho pacientes que sofrem de dor de ouvido constantes, faz tratamento há anos com otorrino, dor de cabeça frequente, fica tratando um problema e não é, quando a gente vai ver o bruxismo. Exato. Então, e aí o senhor está falando do DSM-5 que já está... Com essas classificações. Já o transtorno do neurodesenvolvimento é uma capacidade de apreensão, de aprender. São um conjunto de atividades. A DSM-5 ele classifica assim, em 6 grandes grupos. O transtorno do espectro autista faz parte desse grupo, o transtorno do desenvolvimento intelectual, alguns transtornos motores específicos, transtornos específicos de linguagem, transtornos de comunicação, transtornos de aprendizado. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento é uma apreensão, é como aquele paciente aprendeu a fazer um determinado desenvolvimento. E não necessariamente tem que estar envolvido uma questão como a depressão, como a bipolaridade. Então, é um transtorno de apreensão. É um conjunto de fatores que me fazem desenvolver uma atividade. Isso é o transtorno do neurodesenvolvimento. Tá, então, a gente já nasce com algum tipo, por exemplo, ou é um gatilho Sim. que depois é acionado? Na verdade, existem muitos fatores que podem envolver no transtorno, nos transtornos do neurodesenvolvimento. Existem muitos estudos que falam que fatores genéticos, ambientais, tudo isso influencia, mas a percepção desse déficit que acontece, isso é desde o nascimento. E isso vem se desenvolvendo. Essa apreensão é onde a gente consegue pontuar uma dificuldade em aprender tal coisa, é um problema nessa palavra específico. Eu estou observando uma leitura um pouquinho diferente da leitura habitual. Então, são esses tipos de apreensão que a gente consegue. Alguns exemplos desse transtorno seria a hiperatividade. Inclusive, a hiperatividade é um desses grandes grupos. É o transtorno da hiperatividade
que você consegue do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um grande fator, que são muitas características. Sim. E o grande problema é que desses grandes transtornos, eles se imbricam e eles se misturam entre Exato. eles, é onde fica a grande dificuldade. Entrelaçam, Eles né? se entrelaçam, Porque exatamente. o Dr. Felipe Muitas falou uma características, né? Doutor Felipe falou, a gente prestou atenção na aula aqui. Eu estou com 3 mestres aqui. Doutor Felipe falou do DSM-5, que é a Bíblia, né? Exato, é um manual de diagnóstico Diagnóstico. e manutenção para a gente poder efetivamente classificar e dar um diagnóstico ao Exato. nosso paciente. E ele falou de 6 grandes grupos, 6 grandes né? grupos. Então ele falou da comunicação, né? Da aprendizado, da hiperatividade, da parte motora. da parte E motora. cada negocinho desse abre um leque. E depois mais um leque, Isso. mais um leque. Por isso que fica entrelaçado. Às vezes tão difícil, por isso que a gente tem que treinar ainda, como o Dr. Leonardo falou, o nosso tempo diminuído, às vezes a quantidade profissional. Nós, profissionais da saúde, a gente precisa treinar o nosso olhar. E ele tem que estar cada vez... E a gente tem que ajudar as mães a treinarem o olhar Exato. dela. É isso que o Dr. Felipe falou. E quem assistiu o Momento Inclusão da semana passada, a gente pegou nisso também, né? Que eu falo que é levar a informação para as mães, não só de olhar com mais critério na sua carteira de vacina e acompanhar os marcos de desenvolvimento, mas treinar o seu olhar. Nós vamos fazer comparação. E eu falo que a primeira infância, né, do 0 ao 6, Sim. é maravilhoso. E a gente, a escola, o maternal, eles são a nosso favor. Porque, às vezes, o que uma mãe não observa, na primeira semana, no primeiro dia de aula de uma criança no maternal, estar lá, aquele profissional treinado, que eles são treinados, né? Eles estão ali lidando com aquilo, eles já sabem. Se uma criança não conseguiu pegar o copinho direito, não encaixou o quadradinho onde é o quadradinho, ele pode errar, pode falhar tentativa, treino, tentativa, mas às vezes a criança não consegue, ele está com um negocinho na mão, mas ele está olhando lá para cima. Aquela professora já pegou. Então, assim, já se ligou. E às vezes a mãe não se liga porque muitas vezes nós não temos a formação, essa formação de professores que estudaram para isso, que tem de psicologia, de medicina, mas nós, mães, podemos aprender. Eu estou aprendendo aqui, você que está aí está aprendendo todo dia alguma coisa. Garanto que se tiver alguém na família, né, que está grávida, tu vai falar, olha, veja o Momento Inclusão, porque o Dr. Felipe, Dr. Léo, né? Quais os medicamentos estão sendo utilizados, fazer o acompanhamento pré-natal regularmente, isso é extremamente importante. E é importante mesmo, né? Importante mesmo. E isso também são um dos fatores. Tá pegando aí, né? O produção, acho que está saindo a voz do Dr. Felipe, Acho que estava parado. tá? Sim, Pelo agora sim. amor, senão a gente vai começar o programa de novo, porque a gente falou tanta coisa aqui. É extremamente, Produção, socorro! é extremamente importante as consultas pré-natal. Do pré-natal é extremamente importante, porque inclusive... Mas eu acho que tá legal, porque senão Tá? o pessoal que está assistindo já tinha falado aqui. Ah, tá. Legal. Aí. Inclusive, obrigado, Léo. Inclusive, isso é extremamente importante, porque esses podem ser fatores que ajudam a evitar os transtornos. Um pré-natal bem feito, a alimentação, são as consultas, existem muitos outros, mas a questão da gestação é extremamente importante. O Dr. Felipe falou uma coisa, que já me perguntaram isso. Aqui na nossa cidade a gente tem a semana de prevenção às deficiências, Sim. que é extremamente importante. E já me perguntaram isso. Márcia, mas eu posso prevenir deficiência? Pode, não pode? Pode. Pode, sim, principalmente fazendo os exames adequados de rotina, uma alimentação saudável, eliminar alguns hábitos tóxicos da nossa vida, sejam qualquer hábito, mas eliminar hábitos tóxicos, isso é extremamente importante. Isso é uma forma de prevenção. O próprio uso de drogas, que é muito comum hoje em dia, drogas. cada vez mais comum. Ô, Léo, isso que eu ia falar, a gente está com neuropediatra. Nossa, eu tô amando. Vocês vão estar convidados toda quinta, porque a gente está sempre falando um pouco disso. Doutor Léo, como clínico geral, quando a gente pensa em ter um filho, ou planeja ter um filho, às vezes nem planejou ter um filho, né?
a gente geralmente não vai no médico falando, ô, doutor, estou pensando, o que eu tenho que fazer? Os exames pré-nupciais, né? Os exames pré-nupciais. Me fala um pouco, doutor Léo, disso, porque tudo isso que nós falamos agora, nós estamos, meio clichê, né? Mas é importante, a gente está construindo ou dando a oportunidade de uma nova vida, né? E somos responsáveis também antes, né? E como podemos ser melhores, nos prepararmos melhor. Márcia, o principal é a questão do acompanhamento anual. Porque, teoricamente, todos deveríamos passar pelo menos uma vez por ano no clínico, que no caso é o clínico do posto, que tem uma gama de exames gigantescas, até maiores do que as de pronto-socorro, para fazer uma prevenção não necessariamente só para gestação, mas para a vida. Porque se você faz um acompanhamento adequado, você consegue eliminar hábitos como o hábito de fumar, o excesso da bebida, que são coisas intrínsecas à nossa sociedade. É preconizado hoje em dia, é bonito beber. Cada vez mais cedo, né? Vape hoje em dia também você vê geral fumando. Boa parte dos consumidores hoje são menores de idade, inclusive. E aquele negócio... Narguilé. O narguilé. Isso é um grande problema. Que a gente nem doutor, conhece. põe mais perto da boca, porque aqui, a Eureda falou assim, falhou um pouco, viu, Má? Mas voltou. Pelo amor, tanta coisa importante, não podemos faltar aqui. Mas isso, essa questão do abandono desses hábitos tóxicos, isso é extremamente importante. E tudo isso, muitas vezes, está associado a questões como ansiedade, por exemplo. Você vê que o tabagista, 90%, tem um fator ansioso muito grande, que é aquela história do eu fumo para poder relaxar. Só que é o famoso looping. É que nem quando você come um chocolate. Você tem a sensação da recompensa, você tem a sensação do prazer, mas ele vem seguida de uma depressão emocional. E quando eu digo, não é sintoma depressivo. Pode ser ansiedade, pode ser agressividade, pode ser tristeza. Então ele te dá aquela recompensa, mas ele te tira depois. E rápido, né? Sacia, daqui meia hora você está lá acendendo outro cigarro ou comendo outra caixa de chocolate. Que é bom, a gente vai chamar o comercial, porque já estão aqui pedindo para chamar. Nós voltamos. Enquanto isso, eu peço, por gentileza, para vocês, compartilhem esse programa agora, ao vivo. Se a gente tem aí mais uma meia hora, eu acho que dá para a gente tirar muitas dúvidas e compartilhe informação, compartilhe Momento Inclusão. Daqui a pouco a gente volta e vai mandando aqui no chat suas dúvidas, tá bom? Beijo, até mais. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs
Também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia. Olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio. Sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silvia, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. tvbarueri.live. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Estamos voltando aqui e, gente, eu falo, olha, esse programa aqui, ainda bem que a produção, ainda bem não, porque seria importante, né? Se a gente continuasse sem o comercial, a gente estava falando aqui de comportamento e quanto é importante a questão da saúde bucal. Doutora Bruna, fala um pouquinho do que a gente estava falando sobre a importância de estar com a boca bem saudável e Felipe, fala pra gente aquilo que você falou que é importantíssimo. É muito importante a questão da saúde bucal nos nossos pacientes e principalmente nas nossas crianças. E a dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais que trabalhem com essas crianças. E é de extrema necessidade da saúde bucal, porque existem outras doenças que a gente estava até discutindo, caso de endocardite, infecções até mesmo do sistema nervoso central, por contiguidade e proximidade da boca às estruturas neurológicas centrais, é extremamente importante. Então, a gente tem que vigilar muito a questão da saúde bucal das nossas crianças, né? E os nossos profissionais também, em avaliar essas crianças e incluir essas crianças no atendimento que é importante, né? É aí que você vê a importância de levar sempre de 6 em 6 meses seu filho para fazer uma nova avaliação, mesmo que estudo parece bem. Sim. Porque não é só um dentinho estragado, é muito além disso. Sim. Não é só uma estética. É muito além disso, né? Doutora Bruna, fala das sequelas, né, das doenças, né, que podem causar. É o que o Léo já falou, né? Doutor Léo não, doutor Felipe já falou. É exatamente isso. É algo que está muito próximo ao sistema nervoso. Então, assim, lógico, num óbito, por exemplo, ele não vai vir que o paciente faleceu de um dente estragado, né? Vou falar de uma infecção, não vai. Mas é uma bactéria que você vai ingerindo, então, são bactérias potentes que ela pode descer, sim, para o coração ou sistema nervoso central. Uhum. E aí te dá uma endocardite bacteriana, várias outras doenças do sistema nervoso central que não vai dar isso no óbito, mas que foi decorrente a isso, muitas doenças. Hoje a gente vê muito o índice de pacientes muito novos com problema no coração, por exemplo. Quando você vai ver a boca, tem muita relação. Né? Então, isso é algo muito importante, né? Da gente sempre ir periodicamente ao cirurgião dentista. Inclusive, quando a gente fala de pacientes especiais, a gente vê uma falha muito grande. Você vê muito paciente especial com os dentinhos quebrados, podres, né? Digamos assim. E justamente, né? Por causa da falta de profissionais nesse sentido, né? Você estava comentando antes do programa que você faz programas sociais também. Você trabalha com essa área? Você mexe também com pacientes? Olha, eu no momento não, porque a gente é tudo muito burocrático, igual eu falei. A gente que é da área da saúde, não é simplesmente você pegar uma tenda ou você pega uma van e coloca um equipe lá e sai atendendo. É muito burocrático. Sim. A parte jurídica é muito. Mas nós estamos... Higiene, né? Tem a parte de saneamento básico, a parte da estrutura mesmo, porque o próprio SUS ele já tem esse trabalho, né? Embora não consiga abranger todos. Mas, assim, a minha vontade, sim. A gente luta para isso, né, Márcia? A gente já está aí já há alguns anos já tentando. Nós já batemos em algumas portas. Mas eu estou de coração aberto, estou à disposição de, sim, se tiver alguma parceria, a gente encontra o local, né, o consultório,
E, Eu abri a porta até do meu consultório. Mas aí meu a gente consultório tem os particular. insumos, né? Porque não é só abrir a porta do consultório. E o tem controle os também, insumos. né? Do paciente, quem vai ser aquele paciente que vai Como vai você ser vai feito atender, esse então protocolo é de muito escolha? burocrático, Sim. não é tão simples. Mas nós estamos com boas ideias e atrás de novos projetos. 2024 nos aguarde, Depois né? tem um projeto legal para eu falar para Importantíssimo, vocês. Até porque para você precisa que a criança ela esteja um pouquinho calma, porque assim, ir ao dentista sempre é um estresse. É um estresse para a criança. Treino, né? Treino. Então, assim, isso precisa ser até coordenado com uma atenção multidisciplinar. Não é somente pegar a criança. Que está aqui, viu, gente? É o Exato, clínico a gente geral, tem. um neuropediatra, uma dentista. Lembrando que a gente não pode também só focar em crianças. A gente fala muito, né? Só quando a gente fala sobre os transtornos, a gente fala sempre crianças. Porque quando dá o baque na gente, a gente sempre fala crianças. Mas isso aí é muito mais abrangente, né? Muito mais. Existem diagnósticos hoje, o aumento dos diagnósticos, por exemplo, de pessoas portadoras do transtorno do espectro autista, na maior idade, hoje aumentou bastante. Sim, nível 1, né? Exato. Doutor, agora a curiosidade, o dos transtornos, porque eu escuto muito falar do TOD, Sim. que eu acho, eu assim, alguns casos que já me passaram, falei, gente, é muito difícil você diagnosticar Muito. o TOD. Muito. Fala um pouquinho sobre o TOD. O TOD é o transtorno de oposição e desafio. E é por isso que a gente, muitas das vezes, a gente se vale do DSM-5, porque a gente tem muitas pontuações específicas. Durante toda a nossa vida, a gente vai ser desafiado e a gente vai precisar se opor a muitas coisas. Então, não necessariamente uma criança que é um pouco mais questionadora, uma criança que é um pouco mais... Chorona, mimada, isso não significa que ela é portadora do transtorno. E a gente precisa ter um olhar específico de pontuações específicas para a gente poder fechar esse diagnóstico para a criança. E de que idade que é aquela que a mãe fala assim, olha, isso aqui não está dentro do padrão aceitável de uma birra, Sim. ou de eu não concordo com você, entendeu? Então, me colocar, porque tem crianças que às vezes a gente olha e fala, gente, é um adulto num corpo de criança. Com posicionamento, tudo bem, que pode ser hiperfoco, pode ser super inteligente, mas tem algumas coisas que as mães falam assim, meu Deus, eu criei um monstro, porque eu não consigo controlá-lo, mesmo falando, mesmo não tem como controlar aquele ímpeto dessa criança. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. A gente tem que observar assim, um marco de idade padronizado, vamos dizer assim, para uma caracterização são aos 2 anos. Quando a criança começa a ter um entendimento de mundo e sociedade além do convívio dela dentro de casa. Mas a gente observa isso muito antes dos 2 anos. A gente observa quando a criança começa a caminhar, a engatinhar e a se movimentar, na hora que a mãe repreende essa criança, ainda muito pequenininha, não pode, porque você pode se machucar. E a criança tem uma atitude muito além do que esperado. A criança sempre vai chorar. E vai tentar de novo. E vai tentar novamente. Vai tentar. Mas você observa uma repetição e uma resistência do não fazer. Então, o olhar já tem que começar a estar voltado, é aquela questão que a gente abordou antes, do treinamento da mãe, de resistência, repetitividade e, às vezes, até enfrentamento da mãe. Então, porque assim, a mãe é uma autoridade para aquela criança. Sim. E esse enfrentamento contínuo e o não controle, aí a mãe tem que começar a ter um olhar de que essa criança pode ter o transtorno de oposição e desafio. Tem um livro da Maíra Gaiato, o Reizinho, né? Sim. Aquele, fala bem isso, né? Exato. Então, assim, é importante. Todos nós vamos ter, assim, características de desafio, de oposição. É quando isso começa a extrapolar os limites e a mãe percebe. Eu tenho, os meus professores falam, o melhor médico do filho é a mãe.
Ela observa absolutamente tudo e vê características que às vezes ela não vê em outras crianças e a gente não vê. Então, assim, é por isso que é importante a gente sempre treinar esse olhar da mãe, porque é ela que vai trazer pra gente muita coisa. E o Todd, acho que nas escolas hoje também é uma preocupação, né? É uma preocupação. É uma preocupação até conseguir diferenciar. Eu acho que toda criança não gosta de fazer dever de casa. Não é? Nenhuma criança gosta de que termine a hora do intervalo, o recreio, para ter que voltar para casa, para ter que voltar para a sala de aula. Então, assim, é essa diferenciação que, inclusive, o profissional da educação, eles estão se especializando cada vez mais. É extremamente importante para ter esse olhar. Essa atitude não condiz nesse momento. E essa atitude de alarme é extrapolar? Dá um exemplo, doutor. Por exemplo, uma criança com 8 anos, Sim. tá? Tá aí lá no fundamental, né? Numa atitude que não dá para aceitar, que não é mimado, que foge dos padrões. Que foge do padrão. Que seria? A gente condiciona a esse aprender, esse conjunto de aprendizado. A gente tem um conjunto de aprendizado, por exemplo, eu sei que na hora que o sinal tocar, eu preciso terminar o meu intervalo e voltar para a sala de aula para eu terminar as minhas aulas junto com a minha professora. O intervalo dura 30 minutos. Então, quando se termina esse intervalo, a exemplificação, terminou o intervalo, eu preciso voltar para a sala de aula durante todo esse tempo, 8 anos, por exemplo. Há 8 anos que eu faço isso, ou até mais. Então, quando começa a se apresentar um quadro de que a criança não quer voltar para a sala de aula, ou então volta extremamente agressiva, pode agredir verbalmente, fisicamente o professor. Com 8 anos, com tá, 8 gente? anos. Então, a gente precisa observar que isso pode acontecer do transtorno de oposição a desafio. Lembrando que isso são fatores repetidos, são episódios repetidos. Tem que ter uma Porque frequência. uma vez ou outra, todo mundo aqui não quis voltar para a sala de aula. Não só também. na escola, mas em mas na casa, vida. na convivência com os próprios amigos. Aquela Isso. criança que não aceita. O outro livro que eu lembrei, O Dono da Bola. A criança que não aceita. Então, isso tudo tem que ser observado. Doutor, e a esquizofrenia? Esquizofrenia. Esse eu sei que a gente tem pouco tempo. Nossa, 2024 nos aguarde, que a gente vai ter muitos temas. Às vezes um programa vai falar só de um transtorno, eu sei disso. Eu falo da esquizofrenia porque é uma coisa que tem... dizem que tem dois pontos importantes: início da adolescência, Sim. final da vida adulta, início da, né? E é um gatilho, a pessoa nasce com isso. E como essa mãe consegue observar a esquizofrenia desde pequeno, ou não, ou vai ter esse gatilho depois, e como diferenciar, né? Porque eu acho que o mais difícil hoje em dia, até para os médicos, estão sendo diferenciar tantos pontos de um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso ali, um pouquinho disso lá, até dentro do transtorno do espectro do autismo. Sim. Eu conheço pessoas que estão diagnosticadas e que olham e falam assim, não sei se É por isso do se era manual, TEA. né? Fala um pouquinho, doutor. A questão da esquizofrenia, me desculpem os meus colegas psiquiatras, porque assim, existe uma especialidade que ela consegue abarcar a questão da psiquiatria de maneira sublime. Mas a psiquiatria está dividida também em fases. Por exemplo, tem a classificação da esquizofrenia epifrênica, que começa já quando a criança começa a apresentar alguns sinais. A esquizofrenia do adulto, as esquizofrenias paranoides. Então, assim, existem várias classificações da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma alteração na circuitaria do cérebro. O nosso cérebro é uma grande indústria de impulsos elétricos. Então, existe uma desconfiguração nessa circuitaria que apresentam algumas atitudes específicas. Por exemplo, o mais comum na abertura da esquizofrenia epifrênica, que é no final da adolescência, no início da idade adulta, ela começa a ter alucinações.
lembrando que às vezes nossos filhos e nossas crianças, elas apresentam assim um amiguinho imaginário. E eles conversam com ele, tá? Tem gente até que incentiva. Tem gente que... É normal até que idade, dona? Já aproveitando aqui essa pergunta. Isso passando dos 2 anos, e esse amiguinho persistir na mente da criança é algo que a gente tem que observar. Isso não Passando dos 2 anos. Passando dos 2 anos. Geralmente até 1 aninho, eles ainda conversam, ainda brincam, dá comida, falam pra mãe, ele tá brincando, hoje ele vai almoçar com a gente, mas passou dos 2 anos, persiste esse amiguinho, ou essa amiguinha, ou essa imagem imaginária, tem que começar a pensar. Isso é um fator de diagnóstico para crianças com esquizofrenia em idades mais jovens. Gente, isso é um assunto... Olha, doutor Felipe, eu queria mesmo que... Gigantesco. E 2024, eu acho super importante a gente ter um programa, viu, doutor Léo também, porque o doutor Léo é clínico geral também, e ele, com certeza, no consultório dele, né, ele atende, ele escuta algumas coisas, e aí ele provavelmente vai encaminhar, né, doutor Léo, para o especialista, mas isso é muito recorrente. Né? Eu vi uma história de que uma criança, por isso que eu falei da esquizofrenia, da idade, porque ela parou de ir para a escola porque o amiguinho não podia acompanhá-la. Exato. E até mesmo assim as crianças, e é por isso que é muito importante a questão da avaliação da criança. Por exemplo, às vezes a criança fala bem assim, eu tô escutando vozes, mamãe. Estão falando aqui para eu ir brincar agora. Ok. Até quando isso é um problema auditivo? Porque existem problemas auditivos e a gente precisa fazer uma triagem auditiva para a gente saber se aquilo não é voz, se não pode ser um barulhinho que está acompanhando essa criança, algum problema no aparelho auditivo, ou até quando aquilo é a voz. Se a criança entende que essas vozes são produzidas na cabeça dela, ela fala, eu escuto aqui dentro, ou ela realmente escuta. Isso a gente consegue diferenciar entre problemas de estruturação neurológica, por exemplo, o paciente escuta vozes e vê a pessoa falando. Aí a gente precisa diferenciar. Talvez não seja só um problema neurológico, pode ter um problema psiquiátrico, porque existem algumas alterações específicas do nosso cérebro que fazem com que a pessoa escute, mas ver coisas não fala a favor que seja um problema estrutural, e sim um problema de transtorno mental. E é uma linha tênue também. Muito, né? muito Porque tênue. aí a gente entra em outra seara da religiosidade. Exato, que você nunca pode deixar isso fugir da sua rotina médica. Isso é muito importante. Você precisa entender de religiosidade, entender qual é a questão da religiosidade do paciente, o quanto aquilo está influenciando ele naquele momento, inclusive a criança. Porque nós levamos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, à nossa religião desde muito cedo. Sim. Então a gente precisa entender como isso funciona na cabeça das crianças. E por isso que é importante. Elas não são profissionais, elas são as pessoas que cuidam das crianças nas igrejas, inclusive também elas conseguem perceber isso. Sim. Eu acho importante porque são assuntos parecem ser distantes, mas não são. Né? Até às vezes atrasam o diagnóstico. Né? E a gente percebe que tem famílias que acostumam a conviver com essa situação do filho e deixando esse amiguinho imaginário fazer parte da vida da família, da viagem da família, do aniversário, né? E é uma coisa preocupante, né? Porque se você levar no evoluir dessa convivência desse amigo imaginário, acaba que toda a família está sendo condizente com esse amiguinho também. Então, existe um limite. Existe um limite. Aceitável na ciência. E, inclusive, você tem que entender o quanto esse amiguinho está persuadindo a rotina da família. Que isso também é um grande problema. Porque se esse amiguinho realmente começar a fazer parte da rotina da família, a gente tem não só um problema específico com aquele paciente, mas um problema de desestruturação familiar.
que a gente precisa investigar. Que o pessoal da clínica, os médicos de medicina de família e comunidade, os médicos de saúde pública, que fazem aquele olhar e aquele acompanhamento primário com essa criança, vai ter que ter também muito bem pontuado quanto esse amiguinho está fazendo uma disfuncionalidade na família. Olha, gente, é um assunto, nossa, extremamente delicado até de tocar isso com os pais. Eu vejo, os doutores estão aqui, como é difícil o comportamento deles também frente aos pacientes, né? Porque tem assuntos delicados, dá um laudo, né? Exato. Dá um laudo de um transtorno do espectro do autismo, um laudo de TOD, de dislexia, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de esquizofrenia, né? Não é fácil, né, vocês estarem do outro lado. Você altera a vida de uma família para sempre com uma notícia dessas, né? Completamente. Então, aí que está a importância da reincidência das consultas, é que nem você estava comentando também antes da entrevista. O pediatra consulta por 10 minutos, como que ele fecha um laudo de autismo? Não consegue. Você precisa de tempo, você precisa ver os vídeos que você disse que gravou em casa, você precisa ver a criança. 10 minutos, o menino ainda está retraído de entrar no teu consultório. Ou ele está agitado, porque são os dois extremos que entram no consultório, medo, aquele né? menino Com vergonhoso. medo, gente. E com medo. Tem medo de médico. Exato. Então você não consegue ter uma avaliação adequada. Que nem eu te falei, consulta minha no particular chega a durar 1h30 por causa disso. Porque eu não trato doenças, eu trato seres humanos. Você tem que entender aquela pessoa e o contexto onde ela está inserida. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Exato. Ninguém é igual a ninguém. Tem uma arma importantíssima, inclusive no auxílio do médico para o diagnóstico, que é o nosso celular. Se a gente tem acesso ao vídeo, mãe, se você acha que alguma coisa está acontecendo que não é comum, filme para mostrar para a gente. Isso auxilia muito a gente nos diagnósticos e no acompanhamento desse paciente, dessa criança em específico. Porque mesmo particular ou por convênio, né, é 1 hora, né, como o Dr. Léo mesmo falou, até você fazer a anamnese, entrevistar aquela família, conhecer de onde veio, onde mora, como é que é a rotina da casa, quando que começou, né, a ter alguma coisa, se existe alguma coisa na família, se existe... Antes da gestação, que a gente começa. A gente começa bem antes da gestação. Às vezes não dá tempo. E tem também muita quando se faz essa entrevista com a família, às vezes o pai não está junto, só está a mãe, né? Uma avó, não é uma avó. Isso dificulta também, né? Porque e aí, tem algum caso na família de problema de coração, problema cardíaco, problema de pressão, né? Problema psiquiátrico, né? Não tem, mas eu tenho um primo distante, que não sei o quê, que não sei o quê. Tudo isso, gente, é importantíssimo para eles levantarem e fazerem uma avaliação geral, né? Exato, a convivência, se tem irmãos, a convivência daquele paciente com os irmãos, como se dá, a convivência com os pais, isso tudo é extremamente importante. Eu sempre falo, Dr. Felipe, para as mães, para todo mundo, falo, gente, Márcia, meu filho, eu não sei, o médico ainda não deu o laudo. Onde seu filho está? Está na escola? Pede para a escola um relatório. Né? Vai na dentista, pede um relatório para dentista. Ele deixa olhar, ele, né, como é que é o comportamento dele. Né? Vai na psicóloga, vai na escolinha, vai na igreja, vai pegando os relatórios. Porque na hora que chegar no neuropediatra, no clínico geral, alguma coisa, é a mesma coisa, doutor, da questão da constipação em criança. Sim. Mesma coisa. Meu filho não vai... 3 dias no banheiro. Né? Então, assim, isso é frequente? Como é a alimentação, como é a ingestão hídrica. Gente, ingestão hídrica é beber água o tempo todo. Aquela famosa garrafinha que, graças a Deus, agora todo mundo parece estar usando. Sim, e umas grandes. Né? Não sei se é porque a garrafa ficou bonita, o pessoal fala, eu vou levar. Já dá sede de tomar água só de carregar aquela garrafa. Mas é importantíssimo para o funcionamento cerebral, oxigenação, tudo. Certeza, tudo é extremamente importante. Doutor Léo, né, para as funções aí, né? Porque a gente vê a gente tem muita criança também que utiliza a cadeira de roda,
né, que tem um problema físico, paralisia cerebral, que precisa estar com esses órgãos em funcionamento adequado, porque não tem mobilidade. Então, a gente tem, né, o doutor Léo, como é importante a mãe saber exercitar essa criança também, porque a gente sabe, gente, que não dá para ter o ideal, né? O ideal era nossos filhos terem todos os especialistas, né, toda semana, mas infelizmente não é assim, não dá. Eu acho que mesmo quem tem condições não consegue pagar, né? Então a gente precisa aprender com esses profissionais, né? Não dá. Você manter um mês, 2 meses, 3 meses, você vai. Chega uma hora que seca. Você fala, não tenho mais condições de manter aquilo, porque não é só aquilo, né? É toda uma outra situação. Roupa, é a medicação, comida, que não é barato. Colégio. É a escola que você tem que deixar, daí você tem que contratar um terapeuta. Então, assim... uma estrutura multidisciplinar, exatamente. Muito grande e importante, porque... só o médico, só o psicólogo, só a fonoaudióloga, ela não vai conseguir abarcar o que é esse mundo do dessa criança e dessa pessoa, né? Dessa pessoa. Uma coisa que eu acho extremamente importante e deveriam pensar mais nessas equipes. É difícil uma criança passar no psicólogo aqui e o psicólogo não fala com a fono, que não fala com a escola, que não fala com o pediatra, que não fala... Gente, eu acho que isso é uma das coisas que mais travam uma boa intervenção, bom desenvolvimento de uma criança. A gente precisa traçar algo chamado estratégia de terapêutica singular para aquele paciente. Então, a estratégia terapêutica singular é extremamente importante, porque as pessoas são diferentes. O que o meu filho apresenta, o filho da minha irmã não apresentou. O que o meu primeiro filho apresenta, o meu segundo filho não apresentou. Então, é preciso traçar uma estratégia multidisciplinar. E essa estratégia precisa ser conversada a todo tempo com todos os participantes da equipe. Porque para a gente poder ter um tratamento efetivo. Olha, meu telefone aqui tá tocando aqui, ó. Daqui a pouco eu ligo aí, viu, pessoal? Tá procurando aqui, o programa já tá quase 1 hora, gente, de programa, 1 hora. E olha, eu nem passei para a segunda página. Não passei, tá aqui, do mesmo jeito. A gente vai ter que focar em um tema de cada vez. Todos os programas foram assim, a gente vai alimentando o conhecimento. Porque a gente precisa falar de tantas coisas, né? Só de transtornos aí, a gente precisa de uns 10 programas. Com certeza. Pelo menos. No mínimo, né? No mínimo. Porque tem a parte de medicamentos também. Eu me preocupo muito com medicamento, porque é o que a gente mais vê as mães, às vezes não toma um medicamento só. Né? A criança tem epilepsia, vai precisar de um outro. Né? E no caso da esquizofrenia e do transtorno do espectro do autismo, né? A gente fala muito da risperidona e do aripiprazol, que a gente estava falando, que foi um divisor de águas do meu filho, e a Bruna também falou isso também, foi um divisor de águas. Para o TEA, esses são os 2 mais utilizados? Existem outros medicamentos também utilizados, mas regulamentados. São esses 2 em idades distintas. A risperidona, desde uma idade muito precoce, a gente pode iniciar. O aripiprazol um pouquinho depois, que isso tem mudado. A gente utiliza também o aripiprazol em crianças mais jovens, em doses menores, e tem realmente uma efetividade grande e tem uma resposta muito boa a esse medicamento. Mas esses sim, são os 2 medicamentos de base de estruturação da nossa terapêutica medicamentosa, fora toda a terapêutica não medicamentosa, que é extremamente importante. E um outro medicamento que tem crescido muito o estudo é a medicina canabinoide. Canabinoide, que o Dr. Léo, gente, é especialista, já teve aqui no programa Momento Inclusão falando só disso, e eu acho que a gente precisa voltar, né, Léo? Quer dar uma palhinha só? Estou sempre à disposição. No caso do transtorno do espectro autista, a gente tem uma deficiência nos pacientes da produção de anandamida. A anandamida ela é um fitocannabinoide endógeno. E o CBD especificamente, ele ajuda bastante, especialmente em casos de paciente com agressividade. Ele ajuda na regulação da anandamida, e o CBD também ele é um calmante natural, então ele controla bastante. Eu tenho casos de sucesso assim
maravilhosa, inclusive já comentei, né? Eu não posso expor o Não, caso a gente não pode expor. de maneira alguma, né? Até em respeito à família Sim. e questões éticas também, mas tem tido resultados excelentes. A gente vem para falar mais sobre isso Gente, depois. 2024 tá aí. E eu já quero, assim, agradecer demais aos doutores, né? Doutora Bruna aqui comigo, que tá sempre convidada, viu, Bruna, para estar aqui comigo. Tamo junto. Viu? Tamo junto. Ela tem a agenda dela também bem corrida de quinta-feira. Quero convidar vocês dois. Até depois, quero que vocês gravem um videozinho antes da gente ir embora, desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Por quê? E o convite de vir de Papai Noel no dia 14 está aberto ainda. Então, é isso aí. Olha. Dia 14, gente, 14 de dezembro é o último Momento Inclusão do ano de 2023. Vai ser ao vivo aqui. Vai ser um especial de Natal feito com muito carinho. E a gente tá precisando do Papai Noel. Eu tenho agenda dia 14 para vir. Achamos o Cê nosso vem? Papai Noel. Eu vou. Se o Dr. Léo vem, se o Felipe for vir gente. de Papai Noel, eu venho de venho de doente. Papai Noel. Doutor Felipe também, nós vamos ter dois Papai Noel Eu venho de aqui. Papai Noel, você de doente. Fechou. Tá, fechou então. Gente, é sério, a semana que vem a gente tem uma mega entrevista também. Vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas no meio da inclusão. Não percam a semana que vem. E na outra semana, o nosso especial de Natal. Eu espero vocês demais aqui. Vamos ter surpresas, é isso, né? Boas, dentro daquilo que nós podemos fazer, eu sempre friso isso, né? Quero agradecer demais a todos os parceiros que passaram esse ano aqui, todos convidados para o dia 14 estarem aqui conosco. E eu quero dar as considerações finais para cada um: telefone, mídias, Instagram. Doutor Felipe, você vai vir acho que uns 10 programas, que tem muita coisa aqui. Hoje o Dr. Felipe está trabalhando na clínica comigo, ele é o neuropediatra, né, minha referência e meu apoio também, que você viu que na neurologia meu amigo entende. E eu vou passar o Instagram da clínica, que no Instagram você encontra todas as informações. A clínica chama Medicando, então o Instagram é @medicando com 2 N's. Só entrar lá que tem bastante conteúdo informativo das mais diversas áreas que a gente consegue atuar com a cannabis. Tem conteúdos tanto falando sobre crianças, adultos, em questões neurológicas, psiquiátricas, dores crônicas. Convido vocês a conhecer o Instagram e entender um pouco mais sobre a cannabis medicinal. E, em caso de pergunta, pode mandar que a gente grava um vídeo com o maior prazer do mundo para trazer informação. São 2 médicos super acessíveis aqui da nossa região, assim, uma graça. Então, pode contar com eles. Obrigado, Márcia. Eu gostaria de agradecer muito o convite e a oportunidade. E agradecer também a todos os telespectadores, todo mundo que está assistindo a gente. E vamos divulgar, é importante. É importante a divulgação. O Momento Inclusão é algo fundamental, inclusive fundamental para a nossa saúde pública, que vai ser o próximo programa. A semana que vem semana que vem participem. Isso é extremamente importante, divulguem, é importante. Conhecimento é uma arma que a gente tem para combater muitas coisas. E uma delas são esses transtornos. A gente precisa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Uma graça, os dois. E a gente está combinando faz tempo o doutor Felipe vir aqui, mas a agenda dele também é grande, do Léo também, mas eles são ponta firme. Então, a gente já agradece vocês pela essa generosidade, viu, de estar aqui conosco. É um prazer. E dar esse tempo de vocês. Obrigado. É um prazer. E doutora Bruna, fala um pouquinho de você. O seu contato, Felipe, você falou sua rede, o Instagram? Não, o Instagram é felipe.fu. Eu estou agora atendendo na Sorridentes Barueri, né, no centro, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, número 662. Será um prazer atendê-los. E o meu Instagram é Bruna Gutierrez. E é isso. É isso, a Bruna aqui é uma guerreira também, uma mãe que está sempre com a gente. E é isso, gente, o Momento Inclusão vai ficando por aqui. Várias perguntas ficaram, mas 2024 está chegando e nós vamos estar muito mais tempo aqui na TV para levar informação para você. Obrigado, Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.